Oi, gente. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse encontro, a essa programação, a esse dia que foi tão esperado por todos nós. Esse nosso encontro de hoje marca o início de um projeto que foi sonhado, planejado, preparado com muito carinho. O objetivo é que esse espaço aqui seja muito mais do que um ambiente de consumo, mas que aqui nós possamos também compartilhar ideias, pensamentos, sonhos, cultura, histórias e muitas outras reflexões. E para dar início a esse projeto, nós convidamos o jornalista Rogério Recco, que é um contador de histórias exímio, uma pessoa que tem uma bagagem enorme, é jornalista, mas é escritor e contador de causos. E é muito mais desses causos que a gente vai querer saber dele hoje, com o Rogério Recco. Lembrando que essa noite de encontros, de reflexões, de muitas histórias, ela deve ser realizada uma vez por mês, às quintas-feiras, sempre nesse mesmo horário, e nós esperamos ter sempre a presença e a companhia de cada um de vocês. O Rogério Recco é jornalista, é escritor, contador de histórias. Boa noite, Rogério. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Eu conheci o Rogério como um jornalista do agro, um assessor de imprensa, um assessor de comunicação, Isso. Que nos socorria, eu enquanto repórter de televisão, durante alguns anos aí, buscando informações, peregrinando em propriedades rurais. Muitas vezes precisei do auxílio, da orientação do Rogério, como um jornalista que abastecia outros jornalistas de informações. Mas em que momento nasceu, Rogério, o Rogério, jornalista, escritor, contador de tantas histórias? Boa noite a todos. É muito bacana a gente se reunir para contar histórias num ambiente de café, né? Tem tudo a ver. Então agradeço muito vocês estarem prestigiando. E quando a gente fala, né, em café, em literatura, aí eu associei muito a questão do jornalismo, que eu fui fazendo esse trabalho ao longo do tempo, né? Na Cocamar foi assim um bom tempo, né? Eu continuo fazendo esse trabalho na Cocamar de assessoria de imprensa. Então eu tive a oportunidade de ir para a roça, literalmente. Eu fiz o jornalismo e atuei assim durante um período em algumas editorias e não tinha ainda descoberto a editoria de agro. E entrei numa época em que havia pouco jornalista nessa área agro e é um mundo muito interessante. Aí comecei a conversar com produtores e aí você vai vendo que são pessoas que chegaram em Maringá e na região na década de 40, década de 50, quando não tinha nada, era puro mato. Aí você vê, puxa, mas que histórias que esses caras têm, essas famílias têm. Chegaram aqui, não tinha estrada, não tinha casa, não tinha médico, não tinha energia elétrica, não tinha nada. Como é que esses caras sobreviveram? Só tinha mato, literalmente só tinha mato. Esses caras é que fizeram a base da cidade. A gente deve muito para esse pessoal, esses pioneiros, essas famílias tradicionais, porque elas tiveram a coragem e elas acreditaram nisso daqui. Eu nasci em Assis, estado de São Paulo, e foi bem interessante porque é uma cidade que fica perto da divisa com o Paraná. Então eu morava numa casa, ficava de frente com um posto de combustíveis e chegavam aqueles caminhões do Paraná para abastecer ou para lavar e tal. Aqueles caminhões embarreados. Então a gente falava, olha só, veio do Paraná. Então quando você via um veículo, um caminhão encardido, carregando tora, não sei o que, veio do Paraná. O Paraná para nós era uma selva. A gente tinha uma ideia que o Paraná era uma selva. E na verdade, para esses pioneiros, era uma selva. Eles chegaram aqui e a gente tem aí depoimentos, né, de pessoas que são muito comuns as histórias. Comprava um pedaço de terra com mato e tudo, quer dizer, tinha que chegar aqui, tinha que derrubar o mato para poder morar na terra. Então assim,
muita gente foi fazendo isso e trazia filhos. E aí a gente ouvia também depoimentos das famílias falar, mas o motorista de ônibus ou do caminhão fala, vocês têm coragem de trazer suas crianças para cá? Tem, a gente acredita nisso daqui. Mas vai ser tudo comida de onça. Então, era o que se ouvia, né? Comida de onça, porque como é que você vai deixar de trazer teus filhos pequenos para cá? Eles vinham morar aqui, né, em taperinhas, com algumas delas até feitas de lonas, né? Que uma onça, com certeza, se atacasse ali, era uma coisa que ia... Então, sabe, é muita coragem, e isso foi despertando aquela vontade. A gente não pode deixar essas histórias se perderem. Você começou a trabalhar como jornalista no agronegócio ou você já tinha a dimensão desse universo? Não, eu sempre gostei, né, desse mundo agro, mas eu não tinha um relacionamento muito próximo. E aí foi trabalhando na Cocamar, no trabalho de assessoria de imprensa, produzindo os conteúdos para um jornal interno, inclusive, que eu tinha que ir para a área rural conhecer. Eu tinha que amassar barro, eu tinha que comer poeira, tinha que ir para lá, tinha que identificar. E aí que a gente foi descobrindo essas histórias que para os pioneiros é coisa comum, tal, eles nem te falavam nada, tal, mas aí você vai puxando, você vai buscando essas histórias, você vai vendo a riqueza que essas passagens, esses episódios representaram para a região. Então, assim, a gente via o café antigamente como uma cultura em declínio, uma cultura que estava se acabando. Depois a geada de 75 foi o que causou realmente o fim do café. Só que depois, com o passar dos anos, o café foi ganhando uma importância cultural, foi sendo gourmetizado, né? E hoje a gente vê casas como essa aqui, que o café é uma solenidade, né? É uma delícia você vir saborear um bom café, poder ouvir histórias e associar isso à literatura. Então, assim, em resumo, Maringá não pode perder essa memória do café, porque não há ainda muita literatura vinculada, romance e tudo, a essa história do café, esse cenário do café. Londrina tem já algumas coisas, sim, com Domingos Pellegrini e tal, mas eu acho que a gente podia falar um pouco mais, e a gente vê hoje muito trabalho com vídeo documentários e tudo, e resgatar essa memória, porque realmente foi uma odisseia que a gente não pode deixar isso se apagar. E é tão forte, que hoje nós estamos num ambiente que propaga o café, mas que abre as portas para propagar a cultura do café. Justamente. E quando você fala na cultura do café, né, você tem várias facetas, né? Você tem o café que enriqueceu, você tem um café que empobreceu, você tem um café que causou um problema social terrível com a questão do êxodo rural. Você tem a questão da industrialização, começou com o café aqui em Maringá. Maringá chegou a ter 72 máquinas de café, era uma coisa de louco. Na safra, eu não vivi isso, mas a gente... ouvindo as histórias, é como se você estivesse vendo um filme, né? A Avenida Carneiro Leão, por exemplo, era uma avenida que era uma máquina atrás da outra. Então falava-se máquina de café. Os produtores chegavam lá para entregar a safra de café. E a gente vê assim, como que o produtor era explorado nessa região. Londrina foi uma região que as pessoas conseguiram ainda ganhar dinheiro e enriquecer com o café. Maringá já foi uma segunda etapa onde poucas pessoas conseguiram ganhar dinheiro com café. A maioria dessas pessoas, elas não prosperaram na atividade. Elas foram empobrecendo, até porque o produtor rural, as famílias não lançavam mão do trabalho agronômico. Então a terra ia desgastando,
a lavoura ia perdendo produtividade, não cuidavam direito. Na época era um insulto para o produtor rural. Se você chegasse um agrônomo lá e quisesse passar uma orientação para ele, ele achava que isso era uma interferência. Imagina se alguém saberia mais da sua terra do justamente, que ele. Pô, mas esse aí é meu avô, eu faço desde o tempo do meu avô, que é feito desse jeito, então, sabe isso? Então, assim, a perda de nutrientes do solo, de produtividade, isso foi causando um empobrecimento dos produtores. Então, assim, Londrina já, até pelo o solo era bem melhor do que o de Maringá, e por um bom tempo os produtores conseguiram ainda faturar, ganhar dinheiro. Mas assim, os produtores eles viveram momentos complicados, porque não havia informação, por exemplo, do preço do café. Então, havia uma questão de exploração comercial. Os produtores eram muito explorados. Então, assim, pagavam quanto eles queriam pelo café, não o que valia. Era depoimentos de produtores que falavam, olha, eu não sabia quanto que valia o café. Já tinha preço de ouro, mas o cafeicultor ainda não sabia disso. Você sabe o que os caras tinham que fazer para saber o preço do café? Tinha que fretar um aviãozinho aqui, ir para Santos, andar ali nas casas comerciais ali que compravam o café, fazer uma média e voltar, eu consegui saber que o café vale tanto. Agora imagine que tem um atraso aí de informação, até ele chegar de volta, era muito provável que o preço já tivesse porque o mercado oscilado. Internacional, né, ele oscila diariamente, né, para cima e para baixo. Ô, Rogério, agora você foi conhecendo essas histórias, se apaixonando por essas histórias, e que bom que você não guardou elas só para você, porque a partir desse momento você começou a escrever livros. Rogério já tem 25 livros publicados, é isso? Foram assim, o desafio surgiu na Viapar. A Viapar fez uma proposta um dia e falou, a gente quer investir em trabalhos culturais aqui em Maringá. Você tem alguma ideia? Eu falei, olha, eu tenho sim, tenho meu trabalho que eu quero fazer, eu quero preservar a riqueza histórica da cidade. Então produza que a gente vai te financiar. Isso foi pela Lei Rouanet. Então foram os primeiros trabalhos que eu fiz, que a gente fez em 2004, 2005, 2006. Que é o livro dos ipês. O primeiro livro foi A Sombra dos Ipês da Minha Terra. Foi um livro que a primeira edição já teve 5.000 exemplares. Para quem não sabe, para quem não conhece Maringá, Maringá é uma cidade que é marcada pela florada das árvores e os ipês estão presentes em muitas das nossas ruas e avenidas. Mas qual a relação dos ipês com o café? Conta pra gente. Olha, a Maringá, quando ela foi fundada, ela foi desmatada. E aí falava assim, você tem que vestir a cidade, porque era muito quente. Era um calor terrível, né, na época, porque as árvores, até porque a árvore de floresta não podia ficar, porque ela caía facilmente. Então tinha que tirar as árvores que restaram da floresta para poder a cidade avançar, né? E aí o doutor Aníbal Bianchini da Rocha, e antes dele, alguns outros pioneiros, né? E eles foram pensando, a gente precisa arborizar Maringá, né? O doutor Luiz Teixeira Mendes também chegou aqui em 49, foi ele que fez todo o projeto da cidade, né, da arborização, e o executor foi o doutor Aníbal Bianchini da Rocha. E aí o ipê roxo é uma espécie nativa da região. Aí haviam os mateiros da Companhia Melhoramento do Norte do Paraná. Eles, quando da florada do ipê, eles avistavam naquela mata, aquelas árvores as árvores com floridas, né, que era o ipê. Então o mateiro ia buscar a semente. E aí o antigo Horto Florestal, né, que hoje está desativado já há muito tempo, ali foi um viveiro de árvores. E a cidade foi planejada para ter, na época, um sombreamento rápido. E a opção foi a sibipiruna. E não é uma boa espécie, é uma espécie de madeira mole, é uma madeira complicada. As árvores que caem mais em Maringá são a sibipiruna. E para quem não sabe, a sibipiruna é aquela árvore
das florzinhas amarelas que floresce especialmente no fim de agosto, início de setembro. Tem muito na cidade, né? E aí assim, né, era uma história que não era contada, essa história da cidade arborizada. Por que Maringá é arborizada? Aí foram algumas reuniões com esses pioneiros, os primeiros plantadores de árvores de Maringá, Dr. Aníbal Quinta Rocha, Geraldo Pinheiro da Fonseca e outros mais, que eu pude conversar com eles ainda em vida. E eles foram relatando essas histórias, por que eles optaram na rua tal, plantar tal espécie. E assim, o objetivo é que Maringá tivesse espécies florindo o ano inteiro. Então, cada época do ano teria que ter uma espécies florindo. Espécie magnífica, né? Uma espécie que a gente admira muito, e é nativo da região. E ela foi colocada na Avenida Brasil e outras vias também. Então, assim, Maringá teve a grande sorte, né, de poder contar com essas pessoas abnegadas. O Dr. Teixeira Mendes, ele era um engenheiro florestal de Piracicaba, em Campinas, veio para cá já com uma certa idade. Então ele rabiscava no papel as ruas e as espécies ali. E o Dr. Aníbal Bianchini da Rocha, que chegou em 51 e foi o discípulo dele, foi o executor do projeto, foi cumprindo rigorosamente tudo que ele fazia. Então eu falei, puxa, eu preciso contar essa história, né? Qual é a relação com o café? Porque a cidade aqui era só café antigamente. Então não há como você contar a história da cidade sem fazer referência ao café. De um lado tinha a urbanização, e do outro lado, toda a área produtiva era coberta pelos pés de café. E o café era uma espécie assim que enfrentou muitos problemas, né? O café é cíclico. O café ele tem um período de bonança e um período de problemas, né? De doença e tal. Então a gente foi também vivendo essa situação toda aí, até mesmo a geada de 75 foi algo que determinou uma mudança brutal na história da região, né? Na realidade social, na questão econômica. Então, assim, sabe, é bem interessante essa relação. Aqui em Maringá, por exemplo, tudo tem alguma coisa de café. Estava falando com você da catedral, né? A catedral de Maringá, ela é puro café, aquilo lá, monumento a café. A catedral de concreto foi construída à base de café. Foi, à base de doações de café. As famílias não se recusavam, e o Dom Jaime dos Coelho, o primeiro bispo, ele pedia mesmo, ele ia nas fazendas com o carrinho dele, com o caminhãozinho junto, e pedia 100 sacas de café para cada produtor, e o pessoal dava, o pessoal ajudava, né? E graças a isso foi possível fazer a catedral, porque eu não imagino hoje você fazer uma catedral desse tamanho a base de saca de soja, se nós pensarmos na relação com a agricultura. Não seria possível. Então, assim, o café ele tem muita participação, não só na catedral, em vários outros empreendimentos de Maringá. E hoje nós temos, Maringá é uma cidade que cresce de forma muito acelerada, nós estamos com quase 500 mil habitantes, muitas famílias que vieram de longe, que chegaram recentemente, não fazem ideia da riqueza cultural, da riqueza dessa história. É isso que eu até falei, que Maringá não pode perder essa memória que assim, a literatura ainda é muito pouco explorada, né? Quando você fala desse ambiente do café, esse ambiente rural. É um ambiente riquíssimo, é um cenário maravilhoso. Quando você vê uma florada de café branco, aquele perfume de café, quando você vê o café frutificando, sabe, é apaixonante. E os produtores de café eram apaixonados pela cultura, mesmo enfrentando dificuldades, eles, mesmo com preço ruim, eles não queriam deixar o café. E aí, quando deu a geada assim, foi uma geada muito forte, né, 75, e teve outros antes também, os produtores choravam. Poxa, é uma perda, porque eles anoiteciam
felizes, estruturados financeiramente, e após uma geada eles estavam empobrecidos e destruídos financeiramente, né? Por outro lado, teve quem chegou aqui, comprou terras e em pouco tempo, por conta do café, enriqueceu. Isso também rendeu um livro legal, um livro do senhor Joaquim Romero Fontes. O senhor Joaquim, ele morava no estado de São Paulo, né? Jabuticabal, Taquaritinga, depois morou aqui perto de Rancharia. E o senhor Joaquim, ele sempre teve muita vontade de vir para Maringá, desde 1942, 43, e o pai dele não deixava. Fala, não, porque o Paraná é aquele negócio. O Paraná é só ilusão. Quando não é barro, é poeirão. Se falava muito isso. O Paraná, você vai perder tudo com a geada. E era verdade mesmo, porque muita gente veio para cá, porque assim, aventureiros, gente que não era do ramo, gente que não era agricultor. O pessoal falava, puxa, mas eu não ganhar dinheiro com café. Então, tinha gente que juntava para comprar uma fazenda de café aqui, chegava aqui, achava que o dinheiro ia dar, né? Ia sair assim, colher dinheiro em árvore, né? E não era bem isso. Então, teve gente que chegou aqui, e muita gente que voltou mais pobre ainda de onde veio, né? E aí tem até alguns episódios, algumas histórias que pessoas contam que elas iam assim, muito tristes, decepcionadas, para pegar ou o ônibus ou o trem, e ali tinha os engraxates. Então assim, eu quero que você engraxe meu sapato, porque eu não quero levar um grãozinho dessa terra comigo. De tanta decepção e perda que tiveram, né? Então assim, de modo geral, a gente vê que as famílias que vieram para cá, elas persistiram, conseguiram ganhar dinheiro na época, e o senhor Joaquim foi um caso desses. Eu falei antes que Maringá já não era uma cidade que gerava tanta riqueza quanto Londrina. Mas o senhor Joaquim, chegou um período que ele falou assim para o pai dele, falei, pai, eu tenho que ir para Maringá. Não, mas você não vai, vou. Aí eles vieram para cá para passear, ele falou, eu quero ir lá para passear. E chegou aqui em Maringá, ele falou, já achou um corretor, falou, eu quero ver uma fazenda. E o pai dele, não, eu vou comprar. Eu sempre escutei muito o senhor falar, agora é minha vez, eu quero fazer isso. E o pai dele ficou bravo com ele, brigou com ele e tal. E ele comprou uma fazendinha ali perto do Parque de Exposições hoje, como é que chama aquela avenida ali? Guaiapó, né? Ali na Guaiapó. Ali na Guaiapó. E ele teve a sorte de pegar uma fazendinha em produção. Um senhor de idade que queria vender, queria ir para o Rio de Janeiro, queria ir embora. E comprou a fazenda, fez um empréstimo no banco, e ele conseguiu ter uma colheita muito boa num ano que o preço disparou. Então ele conseguiu pagar a dívida no banco já logo de cara, sobrou dinheiro e tal. E o que ele fez? Chamou o pai e falou, pai, agora essa fazenda é sua. Então ele deu para o pai a fazenda. E tinha dinheiro para comprar mais terras. Ele fez isso para comprar mais terras. E aí a gente vê, né, como é que são personagens. Isso gerou um livro chamado Seu Joaquim, um Brasileiro de Coragem. Seu Joaquim faleceu em 2013, se eu não me engano, com 97 anos, lúcido, e também era um contador de histórias. Rogério, e hoje existe uma romantização diferente do café. Hoje nós encontramos diversas cafeterias, não só aqui em Maringá, no Paraná, mas no Brasil todo. É uma outra valorização do café. Mas muitos que chegam numa cafeteria, que são admiradores do café, não fazem ideia da relação desse produto com a nossa história, com a economia do país. Não. Tem até restaurantes de Maringá que cometem um pecado de quando vão servir um café, depois de um almoço ou belo de um jantar, você pede um café e eles servem ali um café de térmica, um café, sabe? Eu aprendi hoje esse termo com o Rogério, prestem atenção, um café de térmica. Sabe? É um café feito que não é feito ali com carinho, com capricho, é uma coisa assim, sabe?
Que não foi preparado naquele momento para assim, servir o cliente. É tão legal, tão boa a refeição, o almoço e tal, e o pecado é bem na hora do café, você serve um cafezinho ali, sabe? Sem graça, requentado talvez, sabe? Então, assim, eu acho que muita gente aí que tem restaurante ainda precisa aprender que o café não é só uma bebidinha, ele faz parte de uma cultura, faz parte de um ritual, sabe? Puxa vida, a gente vive num país tão quente, que as pessoas amam o café. Então, e é tão precioso que a melhor parte da produção brasileira costumava ir para o exterior. Antigamente o Brasil exportava o café de qualidade e deixava o café quase que imprestável aqui para o consumo dos brasileiros. Graças a Deus isso acabou, isso não existe mais. Hoje o Brasil é o segundo maior mercado mundial, além de ser o primeiro produtor mundial de café, o Brasil é o segundo maior mercado consumidor e com um potencial de consumo de cafés de ótima qualidade. Então a gente vê assim o quanto que o café tem evoluído, né, em qualidade. O Paraná produz excelentes cafés, Mandaguari tem produtores de cafés de alta qualidade, embora não seja uma região muito propícia, né, em termos de clima, quando se fala em clima de café, mas existem algumas regiões, Pirapó, perto de Apucarana, tem cafés ótimos, Apucarana tem cafés ótimos, a região ali do norte velho do Paraná também tem cafés especiais, tem até uma associação que exporta café e você vai lá, tem muitas produtoras, tem muitas mulheres hoje atuando na atividade. Eu achei muito bacana isso porque diferente do homem, a mulher tem um olhar assim, parece que ela tem mais cuidado, ela tem mais capricho e o café com certeza faz mais sucesso. Hoje você continua escrevendo, tem outros livros, tem outras histórias? Eu vivo pesquisando, né? A gente não para nunca, a gente vive pesquisando, fazendo biografias de pioneiros e o que não falta é trabalho nessa área, o que falta é mais gente para escrever, é mais gente para pesquisar, mais gente para buscar essa memória aí que está se perdendo. E o café ele está presente em quase todas as suas obras? Sim, o café está porque quando você fala a história da região, não dá para você dissociar o café da história. E o café, ele não tem só uma história, né? Como eu falei antes, são muitas histórias de sucesso, de insucesso, de alegria, de decepção, de riqueza, de pobreza, de realização, de materialização do lucro do café, da generosidade do cafeicultor de fazer a doação, né? Isso antigamente era muito comum, o produtor muito generoso. Então assim, sabe, tudo tem alguma coisa de café. E é interessante porque hoje, em muitos lugares por onde a gente passa, na nossa região, nós percebemos, e se tivermos um olhar um pouquinho mais atento, vamos perceber as marcas da história. Por exemplo, o trem. Eu cheguei aqui na região, vindo do interior do estado de São Paulo, início ali dos anos 2000, e o trem que cortava boa parte ainda de Maringá e que passa por muitas cidades ainda, era um problema sério para o trânsito. E com o passar dos anos, esse problema foi se agravando, depois veio todo o projeto para rebaixamento da linha do trem aqui em Maringá, e era um transtorno gigantesco. Ainda hoje, nos poucos pontos onde o trem passa, ele representa um problema, mas poucos sabem tamanha solução que ele representou quando chegou à nossa região. A Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, a antiga Companhia de Terra Norte do Paraná, quando ela chegou na região em 1924, que ela comprou uma área de 1.321.000 hectares, quer dizer, metade do país de Gales. Era como se fosse um país da Inglaterra, num país dentro do Paraná. A companhia projetava um trabalho de colonização, só que
não havia estrada. Como é que ia escoar? Como é que você ia escoar a produção agrícola? Como é que você ia escoar a madeira, que é abundante na região? Então tinha que fazer uma estrada de ferro. E aí eu tive a oportunidade de conhecer uma família, o senhor Roberto Borgio, o pai dele, o italiano Amedeo Borgio Merlo. E o pai dele foi um dos engenheiros que participou dessa construção, dessa estrada de ferro a partir de 1927 ou 28. Então começou em Cambará e veio até Londrina. E o pai dele filmava e fotografava numa época em que isso era uma coisa muito incomum, né? Você ter vídeos, fotografias. E aí eu conheci essa família. Falei, puxa vida, mas você já tem um resgate? Vocês já fizeram a história dessa família? Não. Poxa, mas então eu faço para vocês. Faço questão de fazer. Aí eles me falaram, fique para você. Me deram umas 1000 fotos antigas, que é uma relíquia. Me deram objetos, chapéu antigo, coisa do meu pai, pode ficar para você. Então eu tenho lá em casa uma mala, que é um museu, e aí eu fiz esse livro chamado Trilhos, Café e Terra Vermelha, contando a saga da construção da ferrovia, de 1928 até 1932, quando chegou em Jataizinho na época, falava-se Jataí, e depois até 1935, quando chegou em Londrina. E aí até havia já um certo desânimo em Londrina, porque a ferrovia demorava para ser construída, demorou muito tempo e tal. Tinha que fazer ponte e tal. As pessoas achavam que Londrina não ia vingar, porque não tinha como você escoar. E também não tinha como levar mercadorias para Londrina. As estradas eram muito precárias, então você tinha que transportar por avião, né? E era uma aventura maluca. E o trem foi a grande solução para Londrina e depois para Apucarana, para Maringá depois. E assim, né? Foi uma solução, mas também foi uma coisa curiosa, porque como a cidade, vocês podem saber, né, que as cidades do Paraná são muito próximas, né? Você tem ali Cambé, depois você tem Rolândia, Arapongas, tudo pertinho do outro, né? Isso foi proposital. Então a cada 15, 20 quilômetros tinha uma cidade. Aí o trem parava. A pessoa subia no trem e o trem parava umas 30 vezes antes de chegar no destino. Então, quer dizer, então era terrível também, porque ninguém tinha saco para ficar dentro do trem ali, né, com tanta parada, né? Isso também atrapalhou um pouco a questão da ferrovia, porque ela teve o seu período de importância e depois logo ela... Mas assim, as pessoas não planejavam muito bem as coisas. Se fala, por exemplo, Maringá é muito planejada. Eu concordo em parte. Como é que eles foram fazer uma ferrovia que atravessava a cidade naquela época? Puxa vida, o transtorno que isso causou, mas é a cidade planejada. Foi planejada sim, teve muitos benefícios, mas também teve muito transtorno, sabe? E ninguém imaginaria que ela cresceria tanto também. Mas quando foi feito o plano diretor, o plano urbano de Maringá, se projetava a ferrovia dentro da cidade. Então eu acho que isso foi uma falha realmente muito grande. Talvez não se tivesse a noção da proporção do que isso representaria depois. Então, além disso também o fato, né, de se fazer cidades muito próximas e que as estradas passavam dentro da cidade. Então isso também foi uma outra falha muito grande da estrada passar dentro da cidade. Porque era um trem que transportava passageiros, transportava produção agrícola, era o elo de ligação de um ponto do planeta, de um ponto do estado até outro. Então imagine isso, quando o pessoal chegou aqui, não havia sequer um carreador, uma picada, como diziam na época. Não havia. Era só mato. Então você tem que tirar o mato, construir casas, abrir ruas, depois cuidar da produção agrícola. Então você imagine, até você pensar em levar essa produção
para outras regiões do país, o quanto essa gente não trabalhou. Até é importante falar um pouquinho essa questão do desmatamento. As pessoas falam, mas o produtor desmatou aqui. Sim, ele desmatou, porque até 1925, até o período de Londrina, por exemplo, que foi em 32, 33 do século passado, o norte do Paraná era uma selva, não fazia parte do estado praticamente. Era uma área, sabe, assim, que os governantes não olhavam para o Paraná, para o norte do Paraná. Então era ali o litoral, Curitiba e os Campos Gerais. O restante era tudo uma área que não havia preocupação governamental. E aí os paulistas foram entrando nessa região. E aí precisou vir uma companhia inglesa para comprar essas terras e fazer a colonização. E aí vendia as terras em pequenos lotes, quer dizer, fragmentou ali em milhares de pedaços essas glebas, né? E foram comercializando. Foi uma coisa bem organizada. Só que tinha que desmatar. Por quê? Terra com mato não valia nada. E o governo tinha interesse que essa região aqui se desenvolvesse, né, com cidades e tal. Então, o mato tinha que dar lugar para estradas, para cidades e tudo. Então, assim, essa questão econômica, esse choque, essa parte social, isso tudo foi acontecendo tudo muito rápido, sabe? Foi muito rápido, um processo muito assim, intenso de se desmatar e de se fazer uma cidade. Maringá, por exemplo, né, eu comentei, 42, foi em 42, Maringá só tinha uma construção, que é o Hotel Maringá. Está com problema? Maringá só tinha uma casinha, quer dizer, um Hotel Maringá, lá no Maringá Velho, né? Em 42, tem uma data, a data mais distante de Maringá é 14 de novembro de 1942. E a gente conhece gente que chegou em 42 em Maringá. Então, sabe, assim, é um processo inimaginável você chegar para uma região tão primitiva e carregando só a esperança, né? O sonho de plantar café. Eu imagino que você tenha, talvez, mais informação precisa do que muitos historiadores. Porque como é que pode lembrar de tantos nomes, datas, lugares? Você mergulhou nessa história, né? Você mergulhou nesse universo para poder contar essas histórias. Então, na verdade, a fonte é a história oral, né? A história que você ouve. Eu não posso garantir a precisão dessas histórias, porque eu não posso perpetuar algo que não seja real, né? Então, assim, muita coisa eu também não posso contar, porque se eu colocar num livro algo que eu não tenho certeza, quer dizer, o cara falou lá, tal, eu posso estar perpetuando uma mentira. Você, além de tudo, é um guardador de segredos. Então. Sim, sabe, as famílias, elas não guardavam, não faziam fotografias, não anotavam as coisas. Isso tudo, infelizmente, foi se perdendo, né? Mas a gente tem que ficar ouvir várias famílias para fazer uma média, né? Ouvir várias pessoas, ouvir vários, para falar, olha, então, quando é uma história oral, né, você vai coletando e vai buscando isso, você vai fazendo uma contextualização ali, vai fazendo assim, entre aspas, uma média mesmo. Rogério, depois de tantas histórias, tantas conversas, 25 livros publicados, o que mais você pensa em fazer com essa história, com essa relação toda do café? Qual é o olhar que você tem daqui para frente? Então, eu tenho essa questão da literatura vinculando ao cenário do café,
que é uma coisa que a gente tem ainda que fazer, audiovisual. Eu estou consultando algumas pessoas para a gente trabalhar a questão desse ambiente do café, resgatar isso. Tem também uma história familiar que eu preciso contar também, que a história do meu avô, que participou da Primeira Guerra Mundial. Ele foi um herói da Primeira Guerra Mundial. Eu fui descobrir isso depois de muito tempo. Já pesquisei bastante essa história, e quanto mais eu pesquiso, mais eu vejo que como que a gente é ingrato com a história, né? A gente vai deixando as coisas se passarem e se perderem, né? Então, assim, eu não posso, por exemplo, deixar essa história familiar se perder. Então, eu tenho a responsabilidade hoje de resgatar isso. Da sua própria história, da sua Sim, própria da família. minha própria história. Meu avô, ele é um dos soldados que fez parte do grupo dos Regatos de 1899, que foi um grupo que foi convocado, todos meninos de 17, 16, 18 anos, para ir para a guerra. Muitos deles nem tinham, nunca saído de casa, saído da barra, perto da mãe, e de repente se viram com arma em punho e ter que lutar contra o Império Austro-Húngaro na época. E o norte da Itália, para quem conhece bem ali, uma região muito montanhosa, uma região extremamente gelada. E esse foi o local onde aconteceu a guerra. E meu avô, ele viveu, ele contava histórias terríveis, histórias que os meninos, amigos dele, ele voltou para a guerra, só ele e o irmão. E depois de 4 anos, eles estavam os dois no navio, aquele monte de soldado, tudo maltrapilho, tudo barbudo ali e tal, de muito tempo. E eles foram voltando a pé, né, andando dezenas e dezenas de quilômetros para chegar nas suas cidades. Então, aquele grupo ia diminuindo, né, à medida em que eles chegavam nos lugares. Aí, quando ele chegou próximo a Bassano del Grappa, no norte da Itália, que é a cidade onde eles moravam, fica pertinho de Veneza, ficaram só duas pessoas, só dois soldados, dois daqueles soldados maltrapilhos ali, barbudos, sujos e tal, e foram conversando e tal. Ah, você também é do lado de Bassano del Grappa? Sou. Como é que é seu nome? Fulano. Puxa, você é meu irmão. Incrível. Então ele contava essa história assim, sabe? Ele facilmente ia às lágrimas, porque ele falava, vocês não sabem o que é uma guerra, ninguém sabe. E ele viveu uma guerra que a gente não pode nem comparar com a guerra de hoje, né? Mas porque ele nasceu, você falou, ele nasceu em 1899. E a guerra começou em 14, né? 1914. E ele foi para a guerra em que ano? Foi para a guerra em 1917. Ficou ele tinha 18 anos. E o irmão. E aí eles nem achavam, não tinha nem ideia mais que o irmão estava vivo ou não. E a irmã mais nova dele, que ficou grávida, né? Ela morava na fazenda, lá numa área rural ali em Bassano del Grappa. Ela estava grávida, né? Tinha casado há pouco tempo, e o marido dela não tinha ido para a guerra. E com o avanço das tropas austro-húngaras, eles tiveram que ir para uma trincheira. E aí ela teve um nenê ali na trincheira. Então, assim, e meu avô, ele era brasileiro, ele não era italiano. Nasceu em Batatais, estado de São Paulo. Só que a família foi embora para lá, de volta, quando ele tinha 4 ou 5 anos. E o meu bisavô, na época, ficou muito bravo, porque ele falou, poxa, eu vim aqui para ser escravo no Brasil, eu não quero isso, eu quero voltar para a Itália, porque eles chegavam aqui para substituir justamente a mão de obra escrava, né, naquela época, né? E ele falou, puxa, mas tudo que foi falado é mentira, isso aqui é tudo mentira, eu quero ir embora. E foi embora mesmo. E os irmãos do meu avô foram convocados para ir para a guerra. E ele não. E ele falou, não, porque é brasileiro, né? Ele falou, não, eu
não vou desonrar o meu país. Eu sou italiano, eu sou brasileiro, mas também sou italiano e faço questão de ir para a guerra. E ele foi um dos heróis lá, e existem monumentos e monumentos lá na Itália em homenagem a esses ragazzo de 99. Quantas histórias é bem legal. Que precisam ser contadas, que precisam ser propagadas. E se não vai para um livro, para onde vão essas histórias? E esse meu avô, por algum tempo também, ele foi cafeicultor. Não foi dono de terra, mas ele foi chamado porcenteiro, né, que se falava, que eram as pessoas que formavam o café ali para o proprietário, né? Durante 4 anos eles plantavam o café e a primeira safra era deles. Recebia uma porcentagem. Rogério, nós começamos essa conversa eu mencionando que conheci o Rogério Recco, jornalista, que era um jornalista especializado em assuntos de agronegócio. E nós chegamos aqui num outro cenário, um outro Rogério, que se descobriu ao longo do caminho. Então eu saio um pouquinho da conversa do café para trazer uma reflexão, né, sobre a nossa vida. Nós planejamos tantas coisas, você chegou a mencionar. Aí eu me formei, eu era um jornalista, mas eu não sabia que caminhos eu seguiria. Então eu pergunto, em algum momento na sua vida você sonhou que se tornaria o Rogério, contador de histórias, escritor, que você se tornou? Não, assim, isso foi acontecendo, como eu falei antes, pela oportunidade de trabalhar numa cooperativa que me deu esse caminho, né, de ser um jornalista. Na época, o jornalista era extremamente desvalorizado, ninguém gostava de jornalista, né, ser jornalista. Então o jornalista se formava e ia trabalhar de balconista, ia trabalhar no financeiro, ia trabalhar, sabe? Mudou muito, né? Sim, mas na época era uma coisa assim, sabe? E aí eu fui, na época também, acho que tá... Oi? O que tá vendo aqui? Pega aqui. Oi, então, assim, e na minha infância, praticamente, eu tinha lá meus 14 e poucos anos, eu fui trabalhar na Folha do Norte do Paraná. A Folha do Norte do Paraná era um jornal mais importante da cidade, na época, na década de 70, início da década de 70, e eles precisavam de um desenhista lá. Eu gostava muito de desenhar. E na época se faziam os anúncios do jornal, era tudo desenhado. Decadri, então eu sempre ficava ali fazendo os anúncios e tudo. Poxa, muito diferente, né? E a Folha do Norte, ela foi assim, para mim foi uma inspiração também, sabe? Porque eu comecei depois também a fazer algumas matérias na Folha do Norte. Mas era página policial, o que parecesse eu fazia. E foi uma época assim que o trabalho de jornalista era um pouco heróico, porque assim, você chegava na redação, hoje não, hoje você viveu isso muito tempo. Tem um pauteiro lá que elabora as pautas, os assuntos, o negócio todo e tal. Quer dizer, então o repórter chega lá, ele já sabe o que vai fazer no dia. E antigamente não, você tinha que chegar e se virar, vai para trás da notícia. Então, e na geada de 75, eu estava lá na Folha do Norte, nessa geada de 75. Aí falava assim, governador vai vir aí, você não quer ir lá acompanhar? Ver? Pô, eu era moleque, caramba, eu vou lá acompanhar o governador, né? Mas fui correndo lá, no aeroporto, e a gente acompanhou o Jaime Canet Júnior na época, pô, assim, eu até me lembro que a gente foi na Concamar, em 75, depois daquela geada, os produtores tudo ali derrotados, tudo ali e tal. Aí chegou o governador, ninguém conhecia pessoalmente ele, tal, ele foi chegando, foi conversando com um, com o outro e tal. E a gente, sabe assim, então aquilo tudo faz parte dessa lembrança, sabe, dessa memória, que eu achei muito interessante, porque, poxa, eu era criança, mas isso foi me puxando, né, para o jornalismo. Eu fiz essa pergunta porque, enquanto seres humanos, a gente tem uma tendência de querer planejar, de
traçar metas e objetivos. Não que as metas e objetivos não sejam importantes, eles são importantes em qualquer momento da nossa vida. Mas é incrível o quanto nós vamos nos construindo ao longo da caminhada. E o quanto é importante nós termos esse olhar atento. Por onde eu estou passando? Em que eu estou me transformando? Ou como eu estou também me construindo? E trabalhar muito também com aquela responsabilidade, sabe? De que o jornalista tem que se doar um pouco também para contribuir com o trabalho dele para, no caso, preservar essa história. Essa e tantas outras que nós temos ao nosso redor. Maringá, como eu disse antes, as pessoas não têm ideia da riqueza histórica. Maringá tinha alguns pioneiros aqui, o seu Oswaldo, Carlos, e essas pessoas, o seu Oswaldo Tchuqueta, né? O seu Oswaldo, ele falava, olha, Maringá tem uma história muito parecida com a corrida da Califórnia. E só se fala da corrida da Califórnia. E por que não se fala dessa região aqui? Porque essa região aqui não é tão projetada quanto foi a Califórnia. Mas foi mesmo uma corrida. Porque aqui vieram paulistas, vieram mineiros, vieram a Ângela ali, ó. A Ângela está ali, ela tem Paraíba, né, a família dela, veio da Paraíba. Tem imigrantes, teve italianos, portugueses, que vieram para cá, sabe? Porque aqui era a terra da promissão, realmente. Assim, foi um período que se falava que o norte do Paraná era o Eldorado de riquezas. E por muito tempo isso foi mesmo. E a gente tem que parar um pouco e pesquisar mais para poder preservar essa memória que é tão maravilhosa. Qual foi a grande lição, o grande aprendizado que você acredita que teve nessa trajetória, né? Amparado, cercado pelas histórias do café? Olha, a grande lição é que a gente tem que acreditar, a gente tem que apostar que é possível fazer as coisas. A gente entende assim, não é algo que se imaginava quando você vai para uma outra região. Por exemplo, né, quando nós mudamos para o Paraná, a minha mãe chorava todo dia, porque ela falava, poxa, eu não quero morar no Paraná, eu não quero morar, porque Maringá era assim, muito precário. A gente foi morar num sítio ainda, né? Então, as crianças tinham que pegar um ônibus todo dia, ir para o Gastão, aí chegava na rodoviária tinha que pular trem, sabe? Era uma coisa maluca, né? Assim, a lição é que esses pioneiros acreditaram, esses pioneiros viram que eles tinham uma esperança de que a cidade iria crescer. O seu Joaquim tinha a certeza que ele ia ganhar dinheiro com o café. Muita gente tinha certeza que Maringá ia ser uma grande cidade. O Dom Jaime Luiz Coelho tinha certeza de fazer uma catedral naquela época, que era uma coisa inimaginável. Gente, a catedral foi projetada em 59. 59, Maringá não era nada, era uma cidadezinha, meu Deus do céu. Como é que ele poderia pensar numa cidade em 59 que Maringá ia ser o que é hoje? E a catedral está completamente alinhada à arquitetura da cidade. Então, assim, sabe, isso tudo é fantástico e Maringá é uma cidade muito, muito, muito especial. Rogério, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui, a sua participação, tantas histórias, né? A gente fica imaginando, se você, em uma hora de conversa, mais ou menos esse é o nosso tempo, você trouxe toda essa bagagem, a gente já fica imaginando o que mais não tem, né, na sua memória, na sua trajetória, quantas outras histórias que ainda podem vir e acontecer e se tornar livros, e se não virarem livros, que elas estejam presentes nas rodas de conversa, em momentos como esse aqui, porque é por isso que nós estamos reunidos hoje aqui. Esse é o objetivo desses encontros, que a gente possa falar da vida
e de tantas histórias que contornam o nosso dia a dia. Então, muito obrigada pela sua presença, pela participação, pelas histórias, pelas reflexões que você nos trouxe. Antes de encerrar, eu quero mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores, Cocamar, Cooperativa Agroindustrial de Maringá, Rádio CBN, Maringá FM, Grupo GMC de Comunicação, a First Agrobiotech, Projeção Outdoor, Maringá.com, Tamanduá Galeria. Agradecemos ainda os nossos parceiros, R4 Produções, Adventure Studio, Leandro Roque Publicidade e Propaganda, a TOTUS, Ipatas e Juliane Guzoni Comunicação e Estratégia. E ainda o apoio da Daniela Pimentel, Arquitetura e Interiores, Dinâmica Consultoria e Leninha Nakai Imóveis. Agradeço de modo muito especial a presença de cada um de vocês. E já fica o convite para que nos nossos próximos encontros vocês estejam aqui conosco também. Então, eu que sou muito grato aqui pela presença de vocês, estão ouvindo aqui, e lanço um desafio. Vamos pensar em projetos que possam contribuir para preservar essa história. Sabe, eu sou um grãozinho de areia e eu acho que a gente tem que pensar em projetos, ideias, não sei, a gente tem que fazer alguma coisa para poder valorizar essa memória e nesse ambiente maravilhoso aqui, melhor ainda, tomando um bom café, né? E grato por vocês estarem ouvindo aí. Muito obrigada, Rogério. Desejo, assim, muito sucesso, que você tenha muita inspiração. Obrigado, e que venham muitas outras histórias. E agradecer ao pessoal aqui da Alma Café, o Regis, que fez o convite aí para a gente participar e abrir essa série de depoimentos aqui, né? E nos próximos, com certeza, estarei presente acompanhando. Que a gente possa tomar muitos cafés. Valeu, obrigadão. Trazer reflexões e muitas histórias. Obrigada, gente. Tem a história do segundo livro, que é o terceiro livro. O livro chamado Em Algum Lugar. Foi um livro interessante que a gente fez, sabe? Por quê? Não foi planejado nada. Eu falei, olha, eu vou sair para a estrada e o que eu encontrar eu vou, né? Então eu fui até Cascavel e fui parando. Então eu parava lá no ponto de ônibus lá na beira da estrada e conversava com as pessoas. Aí falava com o senhor, não sei o que, tal. Aí aquele cara era um dono de sítio, ou era um empregado, ou era um churrasqueiro, ou era não sei o que. Aí cheguei em Maringá de volta, fui até Londrina, depois fui até Paranavaí. Então eu fiz esse trecho todo aí, resgatando essas histórias e fazendo fotografias desse pessoal. Então, assim, sabe, foi um trabalho bem bacana que a gente fez também, assim, no sentido de conhecer mais essa região. E eu fiquei impressionado com a receptividade das pessoas. Mas também, Rogério, um trabalho que mostra assim, que por onde você passa, você encontra riqueza. Onde existe um ser humano, vai existir uma história. E o brasileiro é muito diferente de outros povos. A questão, assim, sabe, de não te conhecer e já chamar para ir na casa dele, sabe, te tratar com carinho, né, te receber bem, mesmo sem te conhecer, te contar histórias. Então, assim, foi uma viagem assim que a gente fez, foram 4 meses para fazer esse livro só, mas foi tão gostoso, sabe, porque, lógico, não tem também alguma coisa de café. Por exemplo, eu estava indo, eu vi um ônibus de boia fria na minha frente. Eu falei, tem que parar esse ônibus. Parei o ônibus, dei com a mão, o cara parou, todo mundo ficou meio assim e tal. Assim, eu queria fazer uma fotografia de surpresa. Aí abriu a porta do ônibus, eu entrei e fiz uma foto com aquele monte de rosto assim, me olhando. E essa foto foi espetacular, foi um negócio assim, sabe, muito bacana. Dessa vivência, essa proximidade com a população. E aí, essa aventura desse terceiro livro que você saiu sem um roteiro pronto,
sabe-se lá no que vai dar. Tá aí a dica para quem deseja contar histórias, deseja escrever um livro, mas não sabe sobre o quê. Compra uma passagem para algum lugar e vai conversando e registrando e ouvindo as pessoas. Você vai ter muita história para contar. É isso aí, Jefferson. Atendeu o que você queria? Atendeu o que você... Isso aí. Voltando ao café, você falou que o Brasil é o segundo. Qual é o primeiro? Assim, o maior consumidor é os Estados Unidos. O Brasil é o segundo mercado hoje de café. E assim, né, nessa linha de café é interessante. O Brasil é o maior produtor. E o segundo maior produtor hoje, quem que adivinha? Acho que é a Colômbia, né? Não, não é mais. Vietnã. Já faz uns 10 ou 15 anos que é Vietnã. A Colômbia é o terceiro. Agora... Não, produtor. Agora, quem que é o terceiro maior exportador de café? A Alemanha, que não tem um pé de café. Ela é a terceira maior exportadora sem ter um pé de café. Então ela compra café dos mercados, faz o blend e ela ganha dinheiro em cima do café, com a tecnologia deles. E o que precisaria para o Brasil produzir ainda mais café? A gente sabe que muitas áreas foram dizimadas, no Paraná mesmo, não foi zerada a produção, mas caiu consideravelmente. Minas diminuiu muito, São Paulo também. Sim, o Brasil hoje não quer produzir mais café. O Brasil hoje ele quer produzir um café melhor. A quantidade hoje não corresponde à qualidade. Não existe mais essa necessidade de, eu preciso produzir mais para suprir o mercado. Hoje existem nichos especiais de mercado que pagam por um bom café. Por exemplo, né, a gente tem alguns mercados, o europeu, por exemplo, tem o Mercado Solidário Internacional, que é o Fair Trade. Então, assim, eles detectam, eles vão nas regiões produtoras de café, eles veem produtores que estão, assim, pequenos produtores, famílias que produzem com proteção ao meio ambiente, que respeitam a lei trabalhista, certificados e tudo. Eles compram esse café e comercializam na Europa, cobrando a mais. E aí o consumidor europeu, quando compra o café com esse selo do Fair Trade, ele tem a certeza que é um café que não agride o meio ambiente, não tem trabalho infantil e não tem problemas, né, sociais. Falou, obrigadão. Valeu. Obrigada. Então, assim, é um mercado que paga mais para o café por questão de consciência. E depois essa diferença de preço volta para o setor produtivo para ser investido em cursos, em construção de casas, de melhorias, por exemplo, da atividade. Então, também acontece isso na laranja. Aqui na região tem isso. O Mercado Internacional de Suco de Laranja certificou a Cocamar e outras empresas também aqui da região noroeste do Paraná, fundaram uma pequena cooperativa chamada Copsoli, cooperativa do Mercado Solidário, que faz esse trabalho de aprimoramento, né, da atividade, certifica, vai para a Europa e depois, no final do ano, volta um recurso que é para ser investido aí na melhoria da atividade e das famílias. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Rogério, quem quiser acompanhar seu trabalho, além dos livros, como é que tem sido a sua rotina, seu dia a dia? Você está na CBN também? Eu tenho uma participação diária na CBN, com um boletim CBN Rural, e a Luísa, que está ali, faz as cotações agrícolas, né? Então eu passei para ela para me ajudar um pouco também, porque senão não dá, né? Então a gente tem esse trabalho na CBN, continuo fazendo na Cocamar um trabalho de assessoria de imprensa, e a gente está,
participando. Tem aqui os amigos da Academia de Letras de Maringá, a gente todo mês se encontra, né, para falar de literatura e promover eventos. A gente participou agora da FLI, inclusive, ali. A gente tem uma produção na Academia de Letras, a gente tem bastante produção assim, literária o ano inteiro. E nós temos, inclusive, lá o nosso maior trovador, que é um dos maiores do Brasil, que é o Assis. E o Assis é uma referência quase internacional em trova, né? E o Assis tem uma particularidade interessante que ele contou para a gente também, que ele chegou aqui em 51, veio de jipe, e na época era muita poeira, era muito barro, muita poeira. E ele chegou no hotel e foi tomar banho, disse que escorria aquele caldo, né? Aquele caldo. Por quê? Vocês imaginam o pioneiro antigamente. A jardineira não tinha lateral, não tinha, era tudo aberto. Vocês imaginaram a sujeira que o cara ia adquirindo pelo caminho? A jardineira que você fala era o ônibus, né? Era o ônibus. O ônibus era aberto. O jipe não era aberto, né? Então, assim, é uma coisa inacreditável, né, Jefferson? E se tivesse de ônibus ou de jipe, já estava no luxo, né? Já estava no luxo, é isso aí.